Bom, retomando o assunto, veja que eu fiz uma tabela enorme para construir o gráfico que é uma reta. Mas se o gráfico é uma reta, eu não preciso de tantos pares assim, né? Fazer tantas contas, né? Porque por dois pontos distintos passa uma única reta. Então eu precisaria fazer duas continhas só. Aí observe uma coisa importante aqui. Ó, quando eu faço x igual a zero aqui, dá 3, que é esse par daqui. Percebe que fazendo x igual a zero, zera isso, dá 3. E um ponto que o x é zero, ele está em cima do eixo y. Então, ó, o gráfico de uma função afim corta o eixo y justamente nesse número aqui. Tá? Veja que isso acontece nessa também. Tá? Se eu fizer x igual a zero aqui, dá 1. Esse par aqui. Né? E a reta em vermelho, que é o gráfico da função g, corta o eixo y no 1. Então, fazer x igual... Quando eu vou fazer o gráfico de uma função afim, fazer x igual a zero na função é interessante, porque você vai encontrar a intersecção com o eixo y. Tá? Agora, outro ponto interessante é esse aqui. Ó. Só que aqui eu não tenho ele. Ó. Esse aqui é o ponto onde a reta que está em azul corta o eixo x. Quer dizer que o y é zero. Então, isso é um zero da função. Tá? E o mesmo ocorre para vermelho. Ó. O zero da função, o valor que zera a função está aqui, está entre 0 e 1, tá? Para a função g, e para a função f, está entre menos 1 e menos 2. Tá? Então, ó, nós vamos fazer um trato assim, tá? Para construir gráficos. Né? Eu refiz esses gráficos de outra forma. Ó. Eu quero fazer esse gráfico. Então, a primeira providência que eu vou fazer x igual a zero. Quando eu faço x igual a zero, vai dar esse. Então, nem essa conta eu preciso fazer. Tá? Aqui eu estou explicitando o que eu encontrei. Né? Se x igual a zero, ó, 2 vezes 0 mais 3 dá 3. Aí eu obtive esse par aqui, 0, 3. O 0 que eu escolhi, o 3 é o valor obtido, né? Que é a imagem do 0. O que é o 0, 3? É o ponto que o gráfico de f corta o eixo y. Tá? Fiz o mesmo na função g. Ó, se eu faço x igual a zero aqui, vai dar 1, então 1,01. Então a reta que vai estar em azul, que é o gráfico de f, vai cortar o y no 0,3. E em vermelho vai cortar o y no 0,1. Agora eu vou no zero da função. Tá? O que é o zero da função? Você vai pegar essa expressão e igualar a zero, para ver que número faz ela dar zero. Tá? Então eu fiz isso por 2x mais 3. Aqui, ó. Igualei a zero. Resolvi a equação, né? Subtrair 3, dividir por 2. Então deu menos 1,5. Quer dizer que quando para o y dá zero, para o valor da função dá zero, o x tem que ser menos 1,5. Então obtive esse par aqui, ó, menos 1,5 e 0. O que é isso daqui, né? Esse é o ponto que o gráfico da função f vai cortar o eixo x. É a intersecção do gráfico com o eixo x. Aí fiz o mesmo na vermelha, tá? Igualei a zero e vi que valor que faz ela dar zero. Tá? Então, calcule o zero da função, tá? Então, ó, faça x igual a zero, depois calcule o zero da função. Aqui o par ficou assim, né? Aqui resolvendo, né? Ficou 1/3 e 0. Quer dizer, 1/3 é o que faz isso dar zero, né? E esse aqui vai ser o ponto que eu vou colocar sobre o eixo x. Tá? Aí veja aqui, ó. Aí os únicos dois pontos que eu tenho, eu plotei eles aqui, né? No função f. Esse é o 0,3, porque o coeficiente linear, o valor inicial da função é 3. E esse aqui é o zero da função, que é o menos 1,5. Régua, gráfico pronto, tá? E na vermelha, né? Eu fiz o mesmo, ó, o 0,1, que está aqui, que é a intersecção com o y. E 1/3 e 0 é a intersecção com x. Aqui é 1/3, tá? Eu não usei muito rigor aqui, mas eu sei que 1/3 é 0, 3, 3, 3, 3. Ele está antes do 1, tá antes do meio, inclusive, né? Aqui eu usei o compasso até para localizar o meio aqui. Então, para determinar o gráfico de uma função afim, 2 pontos são suficientes. Isso que eu estou fazendo aqui não é a regra, né? É um trato. Vamos procurar evidenciar esses pontos. Mas se você escolhesse qualquer outros valores de x que não fossem esses, tá? Se você fizesse assim, x igual a 1, x igual a 2, você ia encontrar o mesmo gráfico de f e o mesmo gráfico de g, tá? Só que estaria explicitado outros pontos, tá? Mas o gráfico passaria por esses pontos que a gente está aqui, tá? Então, essa é uma estratégia de construir gráficos. Agora vamos ver como é que eu obtenho além da função a partir do gráfico.